O pai da noiva. Steve Martin é um gênio da comédia. Ele também apostou em várias leves dramédias com o tema de relações familiares com pano de fundo, rendendo obras muito boas, muito gostosas de assistir, outras nem tanto, mas essa daqui, O Pai da Noiva, com certeza é uma delas. Esse filme é um remake do filme homônimo de 1950. E esse aqui começa com o personagem principal, George Banks, que é o Steve Martin. Ele tá lá casado, de smoking, gravata borboleta solta, sentado numa poltrona, numa casa que claramente acabou de passar por uma baita de uma festança. E ele já começa quebrando a quarta parede, falando com a gente, com o espectador. Principalmente com os espectadores pais. E é nesta conexão que ele estabelece com qualquer um que entenda o que é o amor de um pai para um filho, estabelecido logo aqui no início, que o filme conquista. Esse próprio monólogo aqui no começo, ele já começa falando do preço, dos perrengues de preparar essa cerimônia de casamento. Algo nada fácil para um pão duro como ele. Mas logo ele abre o seu coração e vai falando da pequena menina que ele viu crescendo, foi amadurecendo, se apaixonando, e que como ele sempre teve uma preocupação enorme dela se apaixonar pelo tipo de cara errado, porque que eles só pensam naquilo, coisa de pai, né? Mas que o medo de verdade estava enquanto ela se apaixonasse pelo cara certo, porque aí, como ele próprio diz, você a perde. E essas falas dele, nesse monólogo inicial, vão se transformando em narração ao longo do filme. E por meio dessa narração, a gente recebe informações expositivas pra gente entender coisas que estão acontecendo, né? Elementos importantes pra gente entender como eles tocam a vida com as rotinas. Como, por exemplo, a gente aprende que ele é dono de uma empresa de tênis bem sucedida. E ele tem uma bela casa numa cidade que fica nos arredores de Los Angeles, uma cidade que é pequena, que ele gosta daquela cidade porque as coisas não mudam muito, ele é um cara que não gosta muito de mudança. Mas essa narração também serve como uma janela para a alma dele, onde ele expressa os sentimentos como se fossem pensamentos, e assim a gente vai entendendo qual é a dele. E essa técnica, mesclada com as reações do Steve Martin, são ótimas. A filha dele é a Annie, que é a atriz Kimberly Williams Paisley, estreante nas câmeras nesse filme. Na época ela não era casada, a atriz não era casada, não, personagem. Então no crédito tá só Kimberly Williams. Talvez você conheça ela daquela série According to Jim. Ela acaba de voltar de um intercâmbio em Roma, onde ela passou uns 3 meses com parte do mestrado em arquitetura que ela estava fazendo, e ela volta com a notícia que ela está noiva e vai casar, porque lá ela conheceu o tal do Brian. E assim que ela conta, o choque no George já deixa claro qual é o tipo de humor que o filme vai dar, porque ele pisca assim, aí quando ele olha do outro lado da mesa, não tá mais a filha dele adulta, tá uma criancinha contando pra ele: papai, eu conheci um homem, eu vou me casar, e ele fica horrorizado. E aí a trama vai se desenrolando com ele se metendo em atrapalhadas incríveis, que por exemplo, ele tem que conhecer os pais do cara, e conforme ele vai percebendo o quanto que esse casamento vai custar, e ele luta contra esse preço, até a hora que ele cede e vem de um momento bonito isso. Lembra que eu mencionei? Ele não gosta de mudança, então ele tem que lidar com muitas mudanças de uma vez, ele fica louco. E isso é um presente pro Steve Martin soltar na tela o que ele sabe fazer, é muito carisma, é engraçado sem exagero demais. E nisso lidando com o fato que a filha vai se mudar. O tom do filme é muito certeiro, a cidade onde eles moram é toda linda, é idílica, é tudo bonitinho, é aquela coisa bem desses filmes que é pra você se sentir bem, então é tudo bonito. Tudo é certo, é muito utópico. Mas o filme dribla as artificialidades possíveis desse tipo de coisa quando, por exemplo, mostra a casa dele, que é uma casa muito bonita, grande, e quando ele começa a falar da casa, aí parece que ele vai só descrever a casa, só que ele começa a falar que ele ama aquela casa, não é porque ela é bem ventilada ou coisa assim, é porque ele acampou com os filhos no quintal, é porque ele ensinou os filhos a andarem de bicicleta na entrada da garagem, ele joga basquete com eles lá. Quando ele conta com esses elementos, aí ele conta, você percebe a conexão emocional que ele tem com aquele lugar, e aí você compra aquela ideia. Não é aquela construção, é aquela fonte de memórias afetivas. A esposa do George é a Nina, interpretada aqui pela Diane Keaton, e ela meio que funciona como uma âncora para os ataques de teimosia dele. Ela tá mais disposta a aceitar a mudança na vida deles, mas ela não tá lá à toa, a personagem não é à toa, ela tá lá para desafiar o protagonista, o George Banks. Ela tem ela é um elemento relevante no desenrolar dessa trama. O humor fica melhor ainda quando o filme apresenta o cerimonialista, que é o Frank, que é o Martin Short, que é muito engraçado. Tem também o assistente dele, que é o B.D. Wong. Lembra do B.D. Wong em Jurassic Park? Os dois estão bem exagerados e caricatos, mas de uma forma que funciona. Eles caminham bem na linha tênue entre o que convence e o que é só um festival de estereótipos baratos. Visualmente, o longa tem umas soluções narrativas simples, mas bem eficientes. Você tem uma montagem dele jogando basquete com a filha ao som de My Girl's Temptations, e geralmente a gente associa essa música a algo romântico, mas quando você põe nesse contexto de pai com filha, dá um toque no coração que você não espera. E nessa dele jogando basquete, o último momento lá, ele brincando assim de segurar o braço dela para não deixar ela avançar, mas ela mesmo assim consegue fazer a cesta, é a metáfora do filme todo, saca? A filha cresceu e vai tocar a vida, mesmo que ele não queira. E tem outro momento também que ele tá com uma peça de roupa só pela teimosia dele, e essa peça de roupa rasga. E esse rasgo na roupa não é só
só na roupa, porque rasga também a paciência dele. O resto de paciência que ele tinha faz... E você vê ele explodindo de raiva no mercado por causa de pãozinho de cachorro quente. É uma das melhores cenas do filme. Este filme pode não ser a coisa mais engraçada que o Steve Martin já fez, mas ele encontra magia na simplicidade de interpretar um homem que precisa lidar com a perda da filha. Um homem que vai deixar de ser a figura masculina mais importante na vida dela. É um filme muito doce, muito meigo sobre um momento agridoce na vida de pais. A alegria de ver os filhos amadurecendo, crescendo e conseguindo tocar suas próprias vidas, é contrastada com a inevitável saudade que vem junto. E o Steve Martin cativa a gente de verdade quando ele mostra esse personagem altamente indignado com tudo, revoltado, mas que na hora que ele tem chance de, por exemplo, fazer a filha desistir do casamento ou se livrar do tal do Brian, ele engole o desconforto dele e encoraja a filha a seguir seu caminho. Tem uma cena que ele tá passeando pelo corredor de casa um dia antes do casamento. E ele escuta o filhinho dele, que é bem menor, deve ter uns 10 anos, e a filha se dando boa noite pelo corredor. E ele se manca que é a última vez que ele vai ouvir isso naquela casa. Nossa, dói. E de novo, isso é bem ilustrado. A dor que ele sente quando a ficha cai de vez que ele vai perder a filha. Perder a filha não é que a filha vai seguir em frente. Perder no sentido que ele dá aqui no filme. É uma dor real, mas é muito tocante também quando a gente percebe que ele tá escondendo porque ele não quer deixar a filha triste. Então é um bom exemplo de como esse longa dribla toda a possibilidade de pieguice demais e resulta nessa obra que transborda de amor. O Pai da Noiva é um filme que permite ao Steve Martin fazer o que ele faz otimamente bem, que é comédia com amor, com sentimento. É um longa carismático, carinhoso e dá aquela sensação boa quando sobem os créditos. Aquele feel-good movie, sabe? Aquele filme que te faz se sentir bem. E em tempos de pandemia e governos que não seguem a ciência, em um festival de pessoas que não conseguem ter empatia pro próximo, é algo sempre bem-vindo de se assistir. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Já ouviram falar em Pai da Noiva? Assistiram o de 1950? Assistiram esse? Gostam do Steve Martin? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.